Olá, sejam muito bem-vindos ao Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman. E eu sou o Gabriel. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Aqui todos os convidados são especiais, né, gente? Mas aí a gente resolveu sair do asfalto um pouquinho hoje, mas a gente ainda vai falar de corrida, de esporte, de saúde mental, de tudo isso. E esse cara é a pessoa do trail running. Aqui, se você gosta de montanha, se você gosta de correr ultramaratonas, é esse cara que vai trazer todas as informações que você precisa. Se você não conhece, vai conhecer agora. Vai conhecer agora. Ele fez uma prova, o Tour de France, que 330 quilômetros. Só isso. Mas quem tá aqui comigo hoje é o Sidney Togumi, paulistano e dono da Upfit Trail Running. Paulistano da Gema. Da Gema, muito bom. Gustavo, Cris, obrigado Keep Running aí pelo convite. E eu falo que o que eu sei fazer é contar mentira. Então vocês perguntam e eu vou mentindo do lado. Mas é isso, a minha ideia é trazer o universo do trail aqui para Keep Running. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de você, mas aí a gente quer também saber como que tá o universo do trail hoje. Mas, antes disso, eu tenho algumas informações suas. Eu sei que você já jogou beisebol, que você já fez 8 Ironmans. E eu quero saber como que você foi parar no topo da montanha. Como que se deu esse caminho? Todo mundo pensa que eu sou um cara super outdoor, que eu vivo no meio do mato, numa casinha no alto da montanha. Você nasceu lá na Serra da Cantareira, né? E, na verdade, nasci em São Paulo, vivo em São Paulo até hoje. Um cara super urbano, né? Como acho que grande parte dos brasileiros. E esporte desde criança, natação para não morrer afogado, judô para não apanhar muito na escola. Fazendo um parênteses, natação para não morrer afogado, como tem gente que não sabe nadar. Pois Pessoas da minha idade que não sabem nadar, que se jogar... Não, é que o nadar eu acho mais perigoso. Sim. Porque se a gente sai de barco, que agora, né, sai de barco, bebe um negocinho e tal, caiu no mar, afundou. Então, aprendi a nadar primeiro para não morrer afogado, depois virou esporte. Esporte de infância, beisebol, por causa da origem oriental, amigos do meu pai. Mas isso no colégio? Não, era um time das associações japonesas que tem em São Paulo, no Brasil. Muitos bairros aqui em São Paulo têm a sua associação ali. E aí tinha um time, joguei dos 8 aos 21 anos. Até no primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade. E eu fiz Mackenzie. Antes de ser profissional de educação física, eu fiz processamento de dados. No Mackenzie, eu nadava pelo Mackenzie, pela tecnologia do Mackenzie. E a nossa técnica, a Vânia Temporini, ela, como a gente tinha poucas competições durante o ano, ela descobriu o duátlon. Tinha os duátlons aquáticos aqui em São Paulo, que era nadar em piscina e correr 3 km, nadar 500 e correr 3. E aí eu fui conhecendo o triatlon. Quando eu terminei a faculdade, ganhei uma bicicleta, né? Foi o presente dos meus pais de formatura. E era para meio de transporte ou era para esporte mesmo? Era para triatlon mesmo. Já estava pensando no triatlon, porque na tecnologia do Mackenzie, eu fui fazendo com o Rogério Carvalho. O Boca, mandar um abraço pro Boca. Eu e o Boca, nós nadávamos juntos lá no Mackenzie e a gente fazia revezamento, porque ele tinha uma Caloi 10 e eu não tinha bicicleta. Então ele pedalava e eu corria. Aquela época que roupa de borracha nunca nem ouviu falar. Corria de shortinho assim, Gabriel. Um shortinho, sabe assim? Eu fiz meio Ironman de sunga. Meio Ironman de sunga, camisetinha pra cima do umbigo. Um croppedzinho aqui. Croppedzinho, furadinho. Hoje o dress code é totalmente diferente. Não, eu falo que as sapatilhas todas, né? Enfim. Cara, São duas roupas, né? De borracha, macaquinho. E aí, fazendo os revezamentos com o Boca, na época, e ganhei a bicicleta, e aí pensando já em fazer triatlo, o primeiro Troféu Brasil lá em Santos, na época que tinha ali 1.100 pessoas numa etapa de Troféu Brasil. Quando a gente ia pro Internacional de Santos, tinha quase 2.000, vinha Mike Pig, Montgomery. E Santos é o berço do triatlo, né? Assim, com o Núbio ali, né? E depois... Não, mas até hoje, assim... Até hoje, ainda assim. Até hoje é assim, a gente vê o pessoal que treina triatlon hoje, quando eles vão para Santos, eles estão em casa, né? Assim, então... Ali
no Hotel Atlântico, que era onde era a base, ali na costa, enfim. E aí depois migrei para as provas mais longas, meu Ironman, principalmente Pirassununga, do nosso... E Pirassununga também é famoso. Muito. Primeiro Ironman dos mais famosos, né, Gabriel? E com o Célio, que a gente perdeu o Célio Balheiro aí há poucos dias, né? Enfim, fiz muitas provas do Célio, do Athlon, do Shopping Morumbi, enfim. E aí, as provas longas vieram em 2003, quando eu fiz meu primeiro Ironman. Qual que foi? Desculpa a curiosidade. 2003. A etapa que foi? Você lembra? Em Floripa. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil. Florianópolis, em 2003, foi o último ano em que a transição foi em frente ao Open Shopping. Aí depois, no ano seguinte, 2003, é isso mesmo. Há 21 anos atrás. Aí que ele foi pro P12 lá no final, né, da Búzios. E aí, provas longas, aí 2008, um pouco antes, 97, um pouco antes, eu conheci a corrida de aventura, que são as provas que você tem que nadar, pedalar nem tanto, trekking, mountain bike, kayaking, orientação e navegação, técnicas verticais, que na época a prova mais conhecida chamava Discovery Channel Eco Challenge, que tem até na Amazon Prime. Tem o Eco Challenge. E aí eu falei, quero fazer isso um dia. Mas eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo. Né? Você não tá no seu sítio que tem um lago e um caiaque para treinar. Não. E aí ficava na vontade, né? Assistia na televisão. Em 98, o Alexandre Freitas, ele organizou a primeira prova aqui de aventura no Brasil, de 200 quilômetros, enfim. Mas sempre fiquei sabendo muito tarde. E foi meu primeiro pezinho ali nos esportes outdoor, porque logo em seguida, no ano 2000, fizeram provas menores, de 50 quilômetros, 100 quilômetros, que a gente matava em um final de semana. E aí foi a primeira vez que eu fui para o meio do mato, fazer esportes 100% outdoor, atividades outdoor. E aí gostei, pratiquei bastante tempo Ironman e corrida de aventura. Só que aí em 2009 eu fui fazer uma prova na Argentina, que chama La Mission Race, que é uma prova, aí era prova de trail, com pouco, só que na época eu tinha que navegar, uma prova de 100 milhas. Foi a primeira vez que eu fui fazer uma prova só de caminhar e correr, sem ser multisportes. Sim. E aí fiquei. Aí em 2011 eu me inscrevi para o Ultra Trail do Mont Blanc, não fui sorteado, e aí em 2012 eu tinha a vaga garantida. E na época do Ultra Trail do Mont Blanc já tinha uma turma de brasileiros que havia participado do Ultra Trail do Mont Blanc em 2007. A Cris Carvalho, a Fernandinha Maciel, que hoje é uma das principais atletas do mundo ainda com a North Face. O pessoal da Goldside, a Belô, toda essa turma já tinha ido para o Mont Blanc. O Décio Ribeiro, que é um treinador de Campinas, da The Run, também já tinha participado. Mas não era uma prova muito conhecida. E aí, em 2012, eu tive a oportunidade de participar. E aí... Nunca mais larguei. Porque logo em seguida, em 2013, aqui no Brasil, a gente tem uma das principais provas que chama La Mission. Sim. Essa prova da Argentina, em 2013, eu que trouxe para o Brasil. Trouxe, sim. E aí, eu fiz o seguinte, minha assessoria, que era uma assessoria de corrida de rua, triatlon, voltada com a grande maioria das assessorias na época, eu voltei a minha atenção para o trail como uma estratégia de negócio mesmo, porque era o esporte que eu estava praticando, né? Então, para conciliar tudo, claro. Aí eu fiquei 100% no trail, tanto com o meu esporte pessoal, com o meu trabalho, né? Como a minha parte profissional. E você praticando e treinando pessoas para o mesmo esporte acaba facilitando a agenda, né? Pois é, porque assim, não ia ter tempo de treinar para fazer Ironman. Imagina você treinando para trail e fazendo triatlon, né? E tem outro lado, né? Os alunos acabam às vezes se inspirando na gente. Mas Tugumi, você tá fazendo triatlon? Eu quero fazer triatlon. E eu tava voltando a equipe pro outdoor e eu tô praticando uma atividade. Não que triatlon não é outdoor, é que eu tô falando em contato com a natureza, mato, trilha. Não, e totalmente diferente, né? A logística de prova e de treino, né? Não tem... Uma coisa, outra coisa. E aí, sim, foi aí que eu cheguei no outdoor.
E a sua assessoria Upfit existe desde... Nossa, não sei, eu não sou muito ligado a datas. E a galera fala, como é que você não sabe? Eu acho que eu comecei ela em 2003, eu acho, se eu não me engano. Praticamente 20 anos de assessoria, né? Bastante tempo. E me tira uma dúvida, Togumi, no trail, a gente tem no triatlon, tem o short, tem o olímpico, tem as distâncias. No trail também tem essas diferentes variações? Porque eu sou novo, tenho 28 anos. Vi coisa do trail, do skyrunning, algo do tipo. Como que são essas modalidades dentro do trail? É uma confusão hoje. Mas distâncias, a gente tem todas as distâncias dos 5 aos 250 milhas, né? 5 quilômetros a 300, 400 quilômetros. Mas as tradicionais, 5. Eu vou falar em distância exata, mas nem toda prova, ou praticamente nenhuma prova tem a distância exata, né? De 5 quilômetros que você vai cruzar e vai bater no seu GPS 5 quilômetros. Sempre, nas trilhas é impossível você aferir de forma exata. 5, 10, 21, como se fossem as provas de rua. Não tem tanto 42, já pula para os 50, 80, 100 quilômetros, 100 milhas, 160 quilômetros. Essas são as mais tradicionais em termos de distância. E nas provas de trail, né? Eu já ouvi histórias aí dos amigos que correm montanha, que, por exemplo, você, numa prova de asfalto, a organizadora vai lá conversar com a prefeitura, parar o trânsito e tal. No trail, você passa, às vezes, por dentro de propriedades e fazendas, e tem alguns que não gostam muito, né? E aí que muitas vezes burlam aí os percursos ou tiram sinalizações, as pessoas se perdem. Como que funciona isso? Isso foi uma evolução, né, no trail, porque antes os organizadores iam e abriam a porteira e passava, não pedia permissão, enfim. Hoje não, hoje os organizadores eles são praticamente obrigados a pedir autorização, ter autorização firmada, né, de passagem nas áreas privadas, porque às vezes até a prefeitura exige isso para poder emitir o alvará do evento. Claro que às vezes, né, muito de relacionamento do organizador com esses proprietários, às vezes a negociação não é bem feita e acaba, de última hora o cara decide que não pode passar por lá e acaba ocorrendo alguns BOs assim nas competições. Mas hoje está cada vez mais raro com isso, né? Até tem provas que faz até uma negociação comercial mesmo, né, por estar passando naquela área privada. Então, aos poucos eu acho que isso vai cada vez menos, vai diminuir. Cada vez mais. E hoje você tem você já tem uma experiência absurda em provas, né? Você fez aquela, na Itália, né? De 330 quilômetros. A Torgians. Isso. Mas tem alguma distância favorita sua? Tipo assim, por exemplo, a gente no asfalto fala assim, meia maratona é aquela distância boa que não machuca, o ciclo é bom. Aí quando vai pra maratona já dá aquela forçadinha. No trail tem a ver ou tem a ver muito mais com a prova e percurso? Como que funciona? Tem a ver com o percurso, tem a ver com o lugar que você vai passar. Eu brinco que quem não é rápido gosta das provas mais longas. Né? Então, como eu nunca fui rápido, eu gosto de ir devagar e sempre eu me dou melhor do que, por exemplo, eu fiz prova de 300, mas nunca corri 10 para 40. Entendi. Né? Então, assim, as provas mais longas é o que me atrai mais. Né? Primeiro, porque para mim é o que me desafia. Né? Como suportar bastante tempo ali fazendo a mesma coisa. Tudo bem. Não fazendo tão... Eu tento fazer o mais rápido possível, mas em termos absoluto, comparando com o primeiro, ele é lento. Mas eu tento sempre fazer de uma forma rápida. Eu sou competitivo, né? Por mais que eu vou competir com os 5... Eu falo que em 2 horas em provas longas, eu sei os 5 da minha frente que eu vou disputar e os 5 de trás que a gente vai disputar. Porque a gente vai se cruzar o tempo todo. Dificilmente eu vou sair do terceiro pelotão e vou buscar alguma coisa no primeiro pelotão. Então, a diversão fica ali entre os 5 da frente e os 5 de trás. Então, as minhas provas mais preferidas são as provas longas, de 80, 100... 160 são os que eu mais... Quanto tempo você leva para fazer essas provas, por exemplo, a de 80? Pensando assim, comparando com asfalto, pensa assim, uma maratona que seja para 4 horas. A conta, ela dobra? Essa pergunta é boa, Gabriel, porque assim, corrida de rua e trail, a gente corre nas 2 provas, né? Mas são esportes totalmente distintos um do outro. É igual road bike e mountain bike. É pedalar, mas na hora da prática, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, só para a galera entender.
numa prova de rua, 10K, de São Paulo, ali na Marginal Pinheiros. O primeiro vai chegar ali com 33, 32, vou para ficar fácil, ficar com 30 minutos, né? No trail, numa prova de 10 quilômetros, como tem altimetria, você está numa trilha, o primeiro provavelmente chega próximo de 1 hora. Entendi. Só que na rua, 1 hora chega o povão. Exato. Né? Verdade. Então, a galera que está fazendo corrida de rua e fala assim, pô, o Togumi me chamou para fazer a minha primeira experiência numa prova de trail. Se eu corro 10 para 1 hora e eu vou fazer 10 lá no trail, se eu quebrar, eu vou fazer 1h30. O raciocínio, quando a gente pensa na rua, até faz sentido, mas se o primeiro faz 30 no asfalto e o primeiro na montanha faz 1 hora, o dobro do tempo, então a gente tem que dobrar esse tempo. Então ele não vai fazer 1h30, ele vai fazer de 2 para mais. Tá. Né? Então, no trail, quando a gente vai planejar alguma coisa, até treino, não está ligado somente à distância, está ligado ao tempo que a gente leva para cumprir essa distância. E tem os tempos de corte da prova, Tem os tempos de corte, então assim, a clive, e não é só... tem 20 quilômetros em que você vai subir, você vai acumular, a gente fala o termo acumular, você vai acumular 200 metros verticais. Se você subir, somar todas as subidas desses 20 quilômetros, vai dar 200 metros. Se você fizer os mesmos 20 quilômetros num percurso que vai dar 600 metros, o seu tempo também vai ser maior. Né? É outra prova. Né? Então, a gente não pode pensar somente em distância. 20 quilômetros, 2 horas. Não, depende de como está distribuída a altimetria ou o quanto de altimetria você tem nesses 20 quilômetros. Então, o cálculo de tempo é diferente. Não só para treino, mas nutrição e tudo mais. Tudo, porque isso mexe na logística. Sim. Né? E você tem que ter autossuficiência, né? Esse é outro ponto, porque nessa logística, porque na corrida de rua, você tem um aid station, por exemplo, a cada 2 quilômetros ou 3 quilômetros. Então, 10K, se for 3 km, eu tenho 3 postos que eu consigo me hidratar. Então, não preciso levar nada. Coloco um gelzinho ou 2 no bolso e ok. Na corrida de montanha, já vai levar o dobro do tempo. Então, vamos colocar 2 horas. Se eu completo os 10K de rua em 1 hora, eu vou levar 2. Só que tem prova que tem 2 aid stations, tem provas que não tem aid station, tem provas que tem 4. Tá, mas pro próximo aid station eu vou levar 40 minutos. Aonde eu vou pegar água para 40 minutos? Exato. Então, eu preciso carregar. Então, uma coisa você vai ter que carregar alguma coisa nas tuas costas. A gente vê o pessoal treinando de mochilinha. Então, são pontos que vai modificar, o que muda, que são características que a gente vai diferenciando a prática da corrida de rua e do trail. Então, você carrega uma coisa nas suas costas. Mas aquela mochila me atrapalha. Você pode carregar na mão, mas não vai ter água a hora que você quiser. Então tem esse lance de autonomia. Uma outra coisa que é bem... diferencia muito uma atividade da outra é a questão de segurança mesmo. Né? Na corrida de rua, se eu passo mal, é bem provável que um atendimento médico chegue em poucos minutos até mim. Sim. A gente não precisa longe. Se a gente for aqui no Pico de Araguá, se no meio da trilha do Paisé, que tem nem 2 quilômetros a trilha, se eu torcer meu joelho e ficar impossibilitado de me deslocar, alguém vai ter que me carregar, porque moto não sobe, talvez um cavalo subiria ali, mas não tem cavalo tão próximo. Então, assim, o tempo de atendimento é muito maior e que exige que eu tenha uma autonomia para até esse atendimento chegar até mim. E aí isso exige ter roupas roupas apropriadas, porque você está no alto da montanha, por exemplo, tem um kit de primeiro socorro, você tem manta térmica, né? Aquelas que seguram o teu calor quando você não tem nenhum tipo de vestuário para te aquecer. São coisas que também vão para dentro da mochila e quanto mais peso, vai mexer na tua performance. Se mexe na tua performance, você vai um pouco mais devagar. Mais devagar leva mais tempo, então eu tenho que carregar mais coisa. E aí a gente entra num ciclo... E eu ouvi dizer, já me contaram, Togumi, não sei se é verdade, que você reconhece facilmente um corredor de asfalto na montanha, porque esse cara te ultrapassa na subida e na descida você ultrapassa ele, é verdade? Assim que o cara tava correndo assim de um tênis de placa, um Vaporfly na trilha. Cara, me conta se isso é verdade. Depende de cada um, mas assim... Normalmente quem faz as provas de rua não gosta de nenhum tipo de subida e nenhum tipo... Gosta até mais das descidas, né? Quando tem uma descidinha... O pace abaixa. A gente fica mais contente quando sobe ali. Mas a descida no asfalto é uma, né? Ok, então... E não gosta de subida porque o pace médio fica para cima. Né? Exato. Na montanha, a gente tem
subidas muito mais íngremes, por exemplo, eu vou usar uma referência aqui de São Paulo, da biologia da USP, né? Que é uma das subidas tradicionais onde muita gente vai lá treinar quando quer colocar uma altimetria no seu treino de rua. A biologia é uma subida muito curta e que não tem tanta inclinação, né? Então, você consegue subir ela correndo, sem ter que caminhar. Muitas provas de trail, você vai caminhar. E aí o que vai acontecer? Porra, eu quebrei. Não, eu nunca andei em nenhuma prova. E eu tô andando. Mas quando você olha para frente, olha para trás, tá todo mundo andando. E às vezes você vai estar 16 por quilômetro e pode ser que você seja o mais rápido daquele trecho. Né? Então essa é uma outra coisa que a gente precisa se adaptar. A questão da descida é que muita gente pensa assim, eu caminhei agora nessa subida, agora é só descer e para descer vou recuperar o tempo e o santo ajuda. Se a descida for muito íngreme e muito irregular o terreno, ela é tão lenta quanto a subida. É pior até, né? O risco é maior. E fora que tem técnica para descer. Aí entra o fator medo, porque no asfalto, como é tudo uniforme, você fala assim, aqui não corro risco nenhum, dificilmente você vai tropeçar e vai cair, mas numa trilha, não. Então, a chance de você tropeçar é muito maior. Então, às vezes a descida ela é tão lenta quanto a subida. E aí destrói muito mais a nossa musculatura dos quadríceps, por exemplo, e aí quando chega o plano que você quer dar aquele gás por agora, a perna ficou lá na aí descida. Você não vai ter pernas e aí... Exato. E aí você não consegue entender o que aconteceu. O que aconteceu. Você achou que era asfalto e não era, né? Mas tem um outro lado também, Cris, assim, não quer dizer... Vou pegar aquela turma que está acostumada com o trail e muita gente que faz, por exemplo, 50 quilômetros na montanha não consegue fazer uma maratona correndo. Porque ele já acostumou com aquele ritmo também, né? Ele fica no corre e anda aqui. Né? Então, a gente tem um pensamento que é normal. Você está no meio da prova e fala assim, eu só vou andar na subida. Aí você fica torcendo para chegar uma subida para você poder andar. Entendi. Eu não sabia que vocês tinham essa fissurinha. É uma desculpa. É uma desculpa. A minha estratégia, eu só vou andar nas subidas. Eu vou tentar trotar tudo. Nas subidas eu posso caminhar, eu posso andar, posso caminhar. E aí, de repente, tem um trecho de 5 km sem subidas. E aí você tem que correr. Então, você fazer uma prova de 50 km com 3.000 metros de desnível, eu faço um tempo próximo de 9 horas. Não garante que eu consiga fazer uma maratona correndo. Entendi. Porque eu não estou acostumado a ficar 4 horas, vou pegar 6 para 1, 4 horas e pouco, correndo. E mentalmente me manter correndo. Então, por mais que eu estou andando numa subida, eu estou andando. Verdade. Então, me dá eu diminuo um pouco a intensidade. Então, de novo, e você para nos postos também, né? Tipo, você para nos postos, eventualmente para trocar meia, essas coisas. Os tempos de parada geralmente são maiores, porque nos head stations da corrida de rua, as águas estão ali nos copinhos. É para você não parar, é para você continuar correndo. No trail, como as provas, a gente está em trilhas, a gente está no ambiente de mata, por exemplo, por uma questão ambiental, os organizadores não existe copo plástico. Eu que tenho que carregar o meu copo, aí eu tiro da minha mochila, eu vou reabastecer, vou pegar a jarra d'água. Sim, aí na hora que você vai comer muito tempo de prova, foi o que você falou, você tem que comer, você eventualmente trocar uma meia que tá molhada, sei lá, usar todos os seus aparatos ali que você levou para essa prova. Para poder terminar. Então, assim, só de eu ter que me reabastecer nos meus recipientes e não ter um copinho que eu consigo encaixar ou uma garrafinha d'água para colocar na minha mochila, já demora mais. Sim. Né? Então, numa maratona, por uma questão de tempo, se eu fizer uma maratona em 4 horas, eu vou carregar gel, eu não vou carregar carboidratos em pó dentro da minha água. Gel e cápsula de sal e olha lá. Né? Já não. Numa prova de trail, por exemplo, esse final de semana eu estava na Serra Fina. A gente foi fazer a meia travessia, que tem 23 quilômetros com 2.000 metros de ganho vertical. Só que na Serra Fina a dificuldade é água. Então eu estava carregando na minha mochila próximo de 4 quilos só de água. Uau. Nossa Senhora. Mais os pós, para eu colocar os carbos, diluir na água, o gel. Então, assim, era uma mochila de 5 quilos, mais ou menos. 5 quilos e pouco, que me deixa mais lento. Claro. E aí você fala assim, Tugumi, quanto tempo você levou para fazer os 22 com 2.000? É que eu estava com um aluno, mas a gente foi um pouco mais devagar que o normal, mas eu faria em torno de 9 horas.
Nossa, é muito 8 tempo. horas e meia. Aí você fala, cara, 23 quilômetros. Pois é. É muito tempo. Você para ver, É muito tempo. É. Né? É muito tempo. Então, são coisas totalmente distintas. É outro esporte, Outro né? esporte. Outro Mas esporte. eu comentei com você aqui antes da gente entrar no podcast que eu falo que eu conheço muita gente que era do asfalto, foi pro trail e não volta pro asfalto de jeito nenhum, né? O bichinho do trail picou a pessoa e aí fica nessa busca de ter as pontuações, as provas. E aí eu queria entender um pouquinho melhor como que funciona, por exemplo, essas pontuações para você conseguir correr lá no Mont Blanc, né? Como que isso é da UTMB, não é isso? Como que funciona? Só pra galera entender, o UTMB é a sigla do Ultra Trail do Mont Blanc, que é o principal evento amador de trail do mundo. A gente pode fazer uma comparação do asfalto com as majors, com a mandala, com alguma coisa assim? Vamos pegar qual é a principal major? Como a principal major, digamos, a maior de todas é Nova York, né? Nova York. Tá. Seria a Nova York da corrida de rua, seria o Ironman do Havaí, para quem é do triatlon, o Ultra Trail do Mont Blanc, é esse evento pro trail. Eu só tô fazendo esse comparativo, porque como a nossa audiência é mais de asfalto, isso. daí seria pra interessante. Né? Exato. E hoje é a prova que todo amador quer participar. Não só amador, a galera da elite também, porque é uma prova que dá muita promoção, né? Ela acontece sempre na última semana de agosto, em Chamonix, na França, no pé ali do Mont Blanc. Nossa, tem uns vídeos lindos. Nos Alpes. São diversas provas, tem provas de 7 para as crianças, 12 também para os jovens. Aí começa a 42, que chama MCC. Aí tem o OCC, que é uma prova de 53 com 3.200 de desnível vertical. Aí entra outra prova que é a CCC, que é uma prova de 100 km com 6 mil metros de ganho. Uau. Nossa aí senhora. entra... Haja subida. Haja subida. Passando só de ouvir. Só. Aí tem a UTMB mesmo, que é a prova, a queridinha, a menina dos olhos do Trail do Mont Blanc, que é a volta de 100 milhas ao redor do maciço do Mont Blanc, que tem 100 milhas, com 10 mil metros de ganho vertical. E tem a TDS. Esse evento acontece numa semana, cada dia tem uma largada, tem toda uma programação, são mais ou menos 10... Você já fez qual distância? Eu fiz 2 vezes os 100 milhas e eu fiz 2 vezes uma prova que chama PTL, que também compõe ali, que é uma prova de 240. Uau. Só uma curiosidade, existe o desafio igual tem no Rio, fazer a meio 42? Não, lá como, não né? tem, porque as provas... Porque acontece por uma questão de inscrição também, né? E por programação das largadas. Dificilmente nós amadores conseguiríamos. Talvez os profissionais escolher 2 distâncias talvez daria. Mas aí como você faz? Todo mundo quer participar. E hoje você tem... para você participar do Trail Mont Blanc é da seguinte forma. Todo ano é realizado em dezembro um sorteio. E como você faz para colocar o seu nome nesse sorteio? Você precisa participar de provas by UTMB que estão espalhadas no mundo inteiro. Muito parecido com o Ironman. Hoje o Ultra Trail do Mont Blanc, os donos do Ultra Trail do Mont Blanc são os mesmos do Ironman, é o mesmo grupo. Tá, okay? Então tem provas by UTMB no mundo inteiro. E quando você participa dessas provas e finaliza a prova, independente de tempo, cruzou dentro do tempo limite, você recebe, eles chamam de stones. Você ganha umas pedrinhas. Uma estaleca, tipo assim, uma pontuação. Isso, você ganha esses stones. Essas pedrinhas, quanto mais pedrinhas você tiver, a quantidade de pedras que você tem é a quantidade de papéis com o seu nome que você vai colocar na caixa de sorteio. Então você tem mais chance. Tem mais chance. Quanto mais stones, você vai ter mais chances. São quantas vagas, normalmente, sabe? No total, eu não vou ser exatamente, mas contando todas as provas, são próximos de 10 mil atletas. Eu vou usar como referência o 100 milhas. O 100 milhas é a prova que tem a maior largada. São mais ou menos 2.500 pessoas. Esse número também não é oficial, mas dizem que são 12 mil pessoas que entram para o sorteio para 100 milhas, para essas 2.500 vagas. Entendi. E aí o que acontece? Os stones, eles são vitalícios. Você vai usando. Vitalício até você ser sorteado. Tá. Quando você é sorteado, zera. E aí você tem que juntar tudo de novo. A outra coisa é que, além dos stones, você precisa de um índice de performance. O que é o índice de performance UTMB? Quando você participou dessa prova by UTMB,
você recebe um índice de acordo com o seu tempo, distância. Você ganha uma pontuação. Tá. E se eu quero apontar para a prova de 100 milhas, lá em Chamonix, eu preciso buscar índices específicos, distâncias de provas específicas para os 100 milhas. Se eu terminei uma prova de 100 km, normalmente me credencia a aplicar para os 100 milhas. Então, eu tenho stones, tenho índice. E aí, eu vou, você não consegue aplicar para 100 milhas se você tiver provas... Só de 50 km. Entendi. Não consegue. Tá. Entendi. E esse índice, ele expira a cada 2 anos. Entendi. Então, o meu Stone, se eu ainda não sou tão sortudo, não sou sorteado, não fui sorteado em 2 anos, o meu índice de performance vai caducar e eu preciso fazer outras provas para validar e ter os 2 lá. Em janeiro, eles soltam o sorteio, e aí, se eu for sorteado, a gente fica contente porque a gente vai gastar uma grana na inscrição. É igual na época do Ironman. Exatamente. Ficava todo mundo brincando. Tô feliz, consegui gastar dinheiro para me inscrever para Ironman. É a mesma coisa. E aí começa toda a preparação para Chamonix. Que legal. Mas para ser uma prova tão desafiadora, tem bastante gente, né? Tem bastante interessada gente. E a concorrência é grande. Qual que é o país mais forte do trail, pensando assim? Aqui no Brasil tá começando, assim, eu vejo que a galera tá indo bastante. Se pegar no Brasil, a gente tem menos de 20 anos de história. Então, para esporte é pouco, né? É novo. Nas Américas, se a gente pegar o continente americano e os Estados Unidos, é muito forte, em nível competitivo de alto nível. Então, tem um peruano, outro que é forte também, argentino, mas assim, numa inconsistência, os Estados Unidos ele é muito forte. Na Europa, Espanha, França, Itália são os mais tradicionais. Holanda às vezes aparece com algum bom resultado. China vem despontando bastante. Parece que não, mas né, se a gente for pensar em probabilidade, os chineses são os que têm mais chance de ter mais gente em qualquer lugar. E tem muita montanha na China. Né? Então também tem ali... A Ásia é muito forte. Né? Uma das provas UTMB que tem muitos inscritos é na Tailândia, por exemplo. Né? No Japão também é muito bem difundido. Então, eu não sei se esse número é válido, ou essa informação ela é válida, mas até antes da pandemia, o país que tinha mais inscritos no Mont Blanc, fora da Europa, era o Japão. Nossa. Era o Japão. E no Japão, eles têm alguma prova famosa lá que... Tem uma prova que é o Monte Fuji, né? Você contorna ali o Monte Fuji, que foi já da chancela do UTMB, hoje não é mais. É uma das provas mais tradicionais ali da Ásia. E das provas que você já correu, qual foi a que você mais gostou? De trail, né? Não vale pôr o Ironman no meio, não. Eu acho que não tem como... Foram tantas, né? Não, cara, eu sou muito de repetir prova. Como eu gosto de performance, assim, eu repito bastante prova. Você repete para melhorar o seu tempo? Tá. Eu fiz os meus 8 Irons, 7 foram em Floripa. E somente um que eu fiz fora. Então, assim, primeiro porque era o que eu tinha condições também de fazer, mas... eu queria ir para o Havaí um dia. Entendi. E ali era primeiro o que eu conseguia repetir com mais frequência. Como experiência total, acho que o Trail do Mont Blanc é uma experiência, o conjunto todo, Alpes, tem o glamour de você largar na França, passar pela Itália, Suíça e voltar para a França. Né? Você passa pelos 3 países, você cruza vários Acho que ia perder uns 20 minutos só tirando foto. Mas daí você pode ser cortado. Depende. É verdade. Então aí daí você tem que prestar atenção. Tem que colocar isso no seu treino, né? Faz uns tiros de 3.000, 10 segundos para foto, tira a foto, tira a câmera, tira a foto, guarda a câmera. O Tour de France é uma prova diferente. Quanto tempo você levou para completar o Tour de France? O Tour é uma prova de 330 com 29 mil metros de ganho. Uau! É muita altimetria. A prova acontece no norte da Itália. Na verdade, do outro lado do Mont Blanc. Você tem o Mont Blanc, um lado está Chamonix, do outro lado está Courmayeur, que é a cidade base do Tour de France. E aí esse vale, onde está Courmayeur, chama Vale da Aosta. Você contorna todo o vale. Eu levei 140 horas. Eu larguei sábado meio-dia e terminei sábado 2. Qual é o tempo de corte de uma prova dessa? 150.
150 horas. Tá, 150 Só que aí você horas, tem os sim. cortes intermediários. Sim, sim. Né? Se você não chegou na base nessa base em tanto tempo, você provavelmente não vai terminar a prova desse tipo. Perfeito. É isso. No TMB também tem. Sim. Nas provas de treino tem os cortes intermediários. Se você não tem chegou... maratona, que eles na maratona de Tóquio, eles fazem... Eu vi um post agora até esses dias. Tem, mas é que poucas pessoas ficam nesses cortes, né? No trail... A não ser que eu me lembro de você falar que no trail a gente tem que... Não pode desistir no meio de um apoio pro outro. Você tem que desistir no apoio, porque ninguém vai te pegar lá no meio da... tem lugar que você não tem como você desistir, né? Bate palma, liga, olha, desisti, venham aqui me buscar. Não vão. Eles vão te falar, cara, você tem que chegar em determinado ponto, que aí sim você vai ter resgate. Até no Mont Blanc, por exemplo, ainda no Trail do Mont Blanc, você tem uns ônibus que vai recolhendo a galera que vai desistindo. Mas no PTL, que é essa prova mais com mais distâncias, de 240, no regulamento estava, se você desistir, é a responsabilidade tua de voltar para Chamonix. Uau. Nossa. Financeiramente, achar o ônibus, como é que você faz. Você tá ali perdido, enfim. ali no meio, se vira Então, pra Mas chegar. isso quer dizer que nem no apoio eles teriam como te resgatar? É isso? Não. Não, na entendi. verdade eles não querem ter esse trabalho. Então quando você assinou, você tá de acordo. Entendi. E ok, né? Então, enfim. O Thor, eu acho que tem uma questão, um glamour, ele é diferente pra mim. Por exemplo, no TMB, eu cruzo a linha de chegada, lá não tem medalha, eu acho que agora tem, mas antes não tinha medalha. Você recebia um jaleco de finisher e você é um finisher. Ok. No Thor, quando você termina a prova, você também recebe ali todos os souvenirs de finisher, mas o Thor Gigantes é o Thor dos Gigantes, é o Tour dos Gigantes. Os Gigantes são as 4 principais montanhas da região que você consegue enxergar se você tiver sorte no percurso, que é o Mont Blanc, esse é fácil. O Monte Rosa, o Monte Gran Paradiso e Cervino, o Monterhorn, que é o do Toblerone. Se você tiver sorte, você consegue ver essas 4 montanhas. Então, quando você cruza a linha de chegada, os locais de Courmayeur, quando você está ali desfilando com o seu colete de finisher, eles te tratam como um gigante. Então, é como se você se tornasse um personagem, um gigante ali. Um merecedor da atenção deles. E aí tem um glamour em cima disso. A vivência é um pouco... Não é que não é comercial, também é, mas tem um glamour diferente, assim, essas 2 provas para mim. Entendi. E, por exemplo, nessas 150 horas, você programa sono, descanso... até perguntar, já emendando. Comida, porque, assim, o que leva, como que vai, assim, gel... autossuficiência, ou você tem, por exemplo, nesses pontos de apoio, tinha coisas que você manda antes? Como que funciona? Vamos lá. No Thor, é assim, ganha quem chega primeiro. Ok? Então, o quanto você vai dormir, aonde você vai dormir, é a estratégia tua. Tá. Não tem, tem um Dark Zone, que aqui todo mundo tem que parar e pagar 2 horas de sono. Não tem. Não tem, tá bom. Cada um por si. Na prova você tem 6 cidades que eles chamam de bases de vida, e aí você tem grande estrutura. E nessas bases de vida você encontra um drop bag seu, de mais ou menos uns 45 litros, 50 litros, que é o mesmo drop bag que você encontra nas 6 vezes. Tá. Então, na véspera da largada, eu preciso entregar essa bag pro organizador, e ele é responsável de transportar essa bag durante toda a semana. E aí você coloca comida, roupa, tudo? Então, esse é um dos jogos de xadrez da prova, né? O que eu vou colocar naquela mala que eu vou precisar amanhã e o que eu vou precisar na sexta-feira. Exato. Né? Que eu vou precisar daqui 6 dias. Ou seja, a prova começa muito antes. Muito antes. Então, assim, o que eu tinha roupas, porque se tinha previsão de chuva, a roupa não vai secar, né? E molhado eu também não posso ficar por tanto tempo. Tinha um par de tênis a mais, tinha um par de trekking poles a mais, tinha sempre tudo duplicado. E principalmente suplemento, comida, né? Para eu poder repor os suplementos. A comida normal, nas bases de vida, você tem tudo que você quiser. Tudo. Né? Você está na Itália, você quer queijo italiano. Tudo. Você está na França, você quer queijo só nacional. Não tem nem um vinho, só falta falar que tem um vinho ali, não né? Não quero nada importado, quero vinho nacional. Um azeite bom, né? Pronto. Então você tem de tudo, né? Então você aproveita do que tem lá, e eu carregava mais suplementos, e o espaço é limitado. Só uma curiosidade, por exemplo, eu fui pro Thor 2016, 2018. Em 2016, um dos grandes problemas que eu coloquei, que está no livro, é comer.
aquele macarrão que estava ali no primeiro dia, saboroso, é o mesmo macarrão, com o mesmo tempero no último dia. E chega uma hora que você não quer mais comer porque é tudo igual. A tortinha de morango é a mesma. E aí você deixa de comer porque você não desce mais. Não desce. E aí... É igual o gel, né? Também. Igual. É igual o gel. Chega uma hora que você não interessa. Mudou o sabor. Não. Mais É gel. Dá uma lata de atum, mas me dá o gel. É isso. Perfeito. Aí que eu fiz. Eu sabia que eu ia passar por isso em 2018. Aí eu falei, pô, o que eu vou colocar de diferente? O que eu posso colocar de diferente que não vai estragar? Então, eu adoro pesto. E aí eu falei, eu comprei um pote de pesto, deixei lá naquela bag. E aí, do segundo por terceiro dia pra frente... eu chegava na base de vida, comia o que eu conseguia comer, e aí eu tinha levado até um tênis portátil, os choquinhos colocava ali na perna, enquanto eu estava ali fazendo meia horinha, eu pegava um prato só de pão, abria meu pote de pesto, para eu ter um sabor diferente. Não, e fora que a gente precisa do sal, né, Tobimi? Assim, a gente fala do gel e tal, obviamente tem... Cara, mas tem horas que você quer alguma coisa salgada, né? E todo carbo é doce. E o alívio mental, acho, também, né? Pra você ter um conforto, talvez, de chegar até a base, porque você sabe que você tem aquilo esperando. Então, uma coisa que me ajudou muito na prova foi isso. Levar alguma coisa diferente. Até eu lembro que um cara, não lembro que país que era, ele falou em inglês, isso é pesto? Eu falei, Eu brinquei, 50 euros a gente negocia aqui agora, né? E aí, né, aí ele foi lá, pegou, pô, cara, eu posso pegar um pouco? Claro, pega aí. Então, são coisas que você vai aprendendo para você se ajustar para a próxima vez que você vai se desafiar. Por isso que eu gosto de repetir. Porque a primeira vez, quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, a gente paga um pedágio. Por mais que, se você tem uma prova que você já fez e eu nunca fui, eu pergunto tudo para você, Gabriel, você vai me contar? Eu não... É só na hora que eu vou descobrir. Então, essa é uma das coisas que foi legal, assim, diferente. E o cara que ganhou essa prova fez em quanto tempo? 70. Uau! Nossa Senhora. Uau. Eu tomei uma volta... Uau. Praticamente. Uau, tipo... 6 dias, não, 6 dias. Ele larga no domingo e chegou na quarta. Uau. E eu cheguei no sábado. E é a brincadeira, né? Porque na maratona acontece isso. Os caras terminam em 2 e a gente termina em 4. A gente toma uma volta de 40 quilômetros. Eu tomei uma volta de 330 e com 29 mil, né? Eu brinco assim, hoje nós estamos numa terça-feira. É a mesma coisa, o cara passa aí, bate na porta, fala, vai passar um japonês aí, entrega isso pra ele e eu passar na sexta. Essas provas pagam prêmio? Não. Agora começou a pagar uma premiação, mas só ainda nada, só o coletinho, só o jalequinho. Substancial, assim, que o cara consiga viver Vocês disso. têm algum localizador no sentido de, tipo assim, se alguém se perder, alguma coisa assim? A prova tem. A prova tem os aplicativos, eles têm, e eles usam muito quando você passa por um posto, eles têm os scanners, o número, e aí se você não chega no outro e tá perdido, eles sabem pelo menos se você tá nesse trecho. Entendi. É interessante, segurança, né? Tem... Quem tá de fora, a gente não faz ideia, né, de como que é essa logística. Você acorda e fala assim, vou correr 330. É que não é bem assim, imagina o quanto ele não se preparou, assim, né? Não, mas mas assim, não, dá pra saber, ali a galera acompanha pelo mapinha. E tem alguma prova dessas de trail, né, que a gente comentou ali de alguns lugares, que você nunca fez e fala, putz, essa eu queria fazer? Tem. Eu sou muito... É um pouco de masoquismo mesmo. Eu lido muito mal com o calor. Eu sou ruim de calor. Eu também. Mas uma prova que eu tenho muita vontade de fazer é o Maratão des Sables. Que é uma prova que acontece no Marrocos, geralmente no mês de abril. E é uma prova de 240 quilômetros, mas é uma prova de estágios, como é o Cruze. São 6 estágios, sendo que um deles é de 80km. No deserto do Marrocos, a única coisa que a organização te dá é uma tenda, que essa tenda cabe 10 pessoas. Não é tenda com piso, não. É tenda e areia embaixo, um bivac. Tá. E te dá 5 litros d'água por dia. O resto você tem que carregar. Então, e a prova é uma prova itinerante, ela larga num ponto e chega no outro. Tá. Então, você carrega a sua comida por 7 dias. Você tem que... E aí, quando você termina aquele estágio... Desafiador, hein? A organização te dá 5 litros d'água, e esses 5 litros d'água é para você passar o resto do dia até o primeiro posto de abastecimento. Então, eu tenho que ter água para começar a etapa seguinte e cozinhar. E tudo. Se quiser tomar banho, tomar banho, enfim. Pequeno, você faz o que quiser com água. Prioridades. Aí você faz o que quiser. Essa é uma prova que eu tenho vontade de fazer. E acontece todo ano essa prova? Todo ano no mês de abril. E é um auge do calor assim, não? Acho que chega próximo.
durante o dia. Então, o deserto tem essa deserto, característica, né? Muito Muito calor quente. durante o dia e muito frio durante a noite. De dia, acho que chega próximo de 40, 30, 35 ali, falaram, não é aquele 50 graus, mas é calor. Enfim, o desafio é conseguir a inscrição dessa prova, né? Porque ela custa 3.500 euros de inscrição. Uau, Nossa. mas é um sorteio? Qualquer um se inscreve? Essa- Tem essa- Stone, não tem Não, Stone? essa não. Essa você consegue sem sorteio. Acho que eles ainda não chegaram pelo valor da inscrição, né? Porque lógico. mesmo para os europeus, 3.500 euros é É bastante bastante dinheiro. dinheiro, sim. Então, não tem ainda sorteio. Entendi. A gente tá caminhando aqui pro fim do nosso papo, e aí a gente chegou aqui no nosso momento Keep Running. Nossa. Momento Keep Running, Togumi, é o seguinte, você tem que contar pra gente uma situação, pode ter sido com você, com alguém que você conhece, pode ter sido na corrida, na vida, que você teve vontade de desistir de tudo, mas você keep running, você manteve ali o pace e não desistiu. Nossa. Eu falo que às vezes tem hora que a gente não pode pensar, né? Que se a gente pensar, a gente para de fazer, né? A gente passa muito em prova, mas assim, que eu corri um risco, assim, de falar assim, eu vou me acidentar, não. Nossa Senhora. Deixa eu pensar. Quanto tempo a gente tem? Não, pode pensar. Não, eu passei um perrengue muito grande. E aí eu acho que a falta de opção é muito boa. Né? Não ter opção, às vezes, é a melhor solução. Um pouco antes da pandemia, eu estava na Serra Fina e eu passei um baita perrengue com a Fabi. Né? E ali é que eu não tinha opção de desistir, porque se desiste, nós dois estávamos lá até agora com duas cruzes ali no meio entre a Pedra da Mina e o Pico Três Estados. E ali chega uma hora que eu falei assim, não é que eu desisti, eu falei que não ia dar, mas é que o keep running para mim é que eu não podia não parar. Entendi. Sabe? A melhor opção é não ter opção, porque daí você tinha que... Tem que ser feito. Ali eu não tinha opção de falar assim... Ah, não, vou ficar parei. por aqui de boa. Parei, não desisti e tchau. Né? Eu não tinha essa opção. A única opção que eu tinha ali era keep running. Porque se eu passo mal, a Fabi ia passar mal junto comigo. Né? Se eu passo mal, ela estava num perrengue que ela ia fazer. Ela não ia conseguir sair dali. Pelo menos naquela situação que a gente estava. Claro. Ela ia me largar lá e sair, buscar ajuda ou não. Então, e depois assim, não te encontrar, e depois não saber como você estava, enfim. Talvez eu estou mudando um pouco aqui a questão do keep running, mas é porque a minha única opção ali no momento foi ser keep running. Né? Mas importante, né? Eu não tinha opção de desistir, sabe? Que legal. E aprendizado também, né? Assim, independente... uma situação ruim, porque quando você não tem opção, a única opção é seguir, mas provavelmente devia ser uma enrascada, né? E é aprendizado. Ali foi uma das poucas vezes, apesar de fazer trail, provas longas, montanha, que eu falei assim, nossa, eu tô numa roubada muito grande, porque foram 5 horas, 6 horas parada no mesmo lugar, começando a chover, molhado de noite, para voltar era muito longe assim, mais de 6 horas. Para ir para frente, tão longe quanto. Então, eu tinha que sair dali. Ali foi o momento... E eu não estava sozinho, né? Então, se eu estivesse sozinho, pelo menos se eu me ferrar, eu estou me ferrando e eu não ferro ninguém. Sim. E ali eu estava com a Fabi e eu tinha me pesou essa responsabilidade. Claro, né? De estar com alguém. De cuidar De também, cuidar, né? e que você está ali, enfim. Então, ali eu acho que o keep running não é porque eu tinha opção de desistir, era porque eu não tinha opção de desistir. Muito bom. E aí, para finalizar, Togumi, me dá 3 nomes de pessoas do mundo, pode ser do trail running, de corrida, para a gente colocar aqui na nossa lista de convidados aí, no próximo podcast. Vamos lá. Da corrida de rua, para mim, eu acho que o Tião Moreira, fotógrafo. Eu acho que o Tião, eu tive a oportunidade de uma vez entrevistá-lo e ele é uma enciclopédia da corrida de rua do Brasil. Do trail, eu vou... nossa. Na outra de rua, eu acho que tem a ver muito com grandes eventos. Né? Eu acho que o trail tá chegando no nível dos grandes eventos.
né? Lá fora, sim, aqui no Brasil, a gente tem grandes eventos. Eu acho que pode trazer a Camila Bahia aqui, porque eu acho que ela tem muita experiência não só nos grandes eventos de corrida de rua, mas também agora como no trail, como corredora, também, ela sim. corre já provas lá fora. Mais um nome. Mais um nome? Último. Se você lembrar. Se não lembrar, não tem Não. problema. Eu acho que que dá para contar um pouco da história. Não vou pegar um atleta. Estou na dúvida. Qual história que seria legal a galera ouvir? Eu acho que como organizador também, aí especificamente do trail, o Paulo Lamin, do La Mission. Tá. O Paulinho, eu trouxe o La Mission em 2013 e eu fiz só 13 e 14. Ele assumiu em 2017, eu acho. E a prova de 300 inscritos, hoje tem 4.300. Caramba. Eu acho que essa história também é interessante e tem muito a ver com a evolução do trail aqui no Brasil. Com certeza. Perfeito. Muito legal, Togumi, eu quero te agradecer demais. Obrigado. Você aqui. Como que a gente te acha nas redes sociais? Como compra seu livro? Dá todo o caminho aí pra galera. Tudo no Instagram, né? Se você colocar Sidney Togumi ou Togumi ali, vai ser... Só tem 2 no Instagram. Você me encontra lá fácil. Ou buscar por Upfit, também você me encontra por lá. O livro também é só clicar ali no link, você também consegue acessar o livro. O livro é sobre o Tour de France, né? Um livro Legal. Que eu trago para mim os principais obstáculos, as principais dificuldades da prova. Alimentação, privação de sono, enfim, várias, logística. E eu conto ali nesse livro, que é rapidinho de ler, e sobre essa minha experiência. Muito Perfeito. legal. E para você que quer saber mais dos episódios do Corre Aqui, a gente tá no Instagram, @correaquipodcast, e estamos no YouTube como Keep Running. Togumi, muito obrigado mais uma vez e espero te ver aqui de novo. Vamos. Mentira, eu sei contar. Obrigada, Togumi. Obrigado. Obrigado.